Como Zito morreu? Zito foi um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro. Ele teve uma carreira ilustre no Santos Futebol Clube, onde jogou de 1952 a 1967, conquistando inúmeros títulos, incluindo o Campeonato Paulista e a Taça Libertadores da América. Zito também foi um dos pilares da seleção brasileira, participando das Copas do Mundo de 1958 e 1962. José Elide Miranda, mais conhecido como Zito, nasceu em 8 de agosto de 1932, em Roseira, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Ele era filho de Joaquim Miranda e Jandira Miranda. Ainda novo, ele recebeu o apelido de Joselito por seus familiares, e com o tempo passou a ser chamado apenas de Zito. Zito nasceu em uma família humilde e começou a trabalhar ainda novo, ajudando seu pai que era dono de um pequeno mercadinho na cidade de Roseira. Esse mercadinho era um ponto de encontro na comunidade local, onde as pessoas compravam mantimentos e outros produtos essenciais para o dia a dia. Ainda criança, ele dividia seu tempo entre os estudos e o trabalho. Apesar das dificuldades, Zito sempre encontrava tempo para jogar futebol nas horas livres, demonstrando desde cedo um talento natural para o esporte. Nessa época jogar futebol era algo complicado, principalmente para uma criança do interior. Zito e seus amigos precisavam confeccionar bolas de futebol com os mais variados objetos, como bolas de meia, ou até de bexiga de boi. Apesar da falta de uma bola propícia para o esporte, o jovem se destacou entre os demais meninos e as oportunidades para jogar em times da região foram aparecendo. Em 1947, aos 15 anos de idade, ele já participava de partidas pelos times amadores da região. Foi jogando pelo Esporte Clube Roseiras e pelo Estudantes de Pindamonhangaba, que ele realmente começou a ganhar um grande destaque. Nesta época Zito já atuava no setor defensivo do campo, e sua atuação impressionante chamou a atenção de clubes maiores do Vale do Paraíba. Em 1950, ele acaba indo parar no Esporte Clube Taubaté, clube de maior destaque na região. Quando chegou ao Esporte Clube Taubaté, Zito rapidamente chamou a atenção por sua habilidade como volante e por sua liderança em campo. Ele tinha um estilo de jogo caracterizado pela garra, resistência e capacidade de recuperar bolas, além de ser um excelente organizador do meio-campo. Essas características o fizeram ser conhecido na região como Burro da Central. Em junho de 1952, Zito é negociado com o time do Santos Futebol Clube, negociação essa que envolveu outro jogador do time de Taubaté chamado Hugo. Sua primeira participação na equipe aconteceu em 30 de junho, num amistoso contra o Madureira, onde a equipe santista saiu vencedora. Nos seus primeiros 2 anos de clube, Zito ficou no banco de reserva, e às vezes entrava para substituir o jogador da posição, Chico Formiga, quando esse não podia jogar. Em 1955, Zito ganha seu primeiro título pela equipe santista, o Campeonato Paulista daquele ano, e após a conquista do título ele assume a titularidade da posição de volante. Assim que conquistou a titularidade, Zito rapidamente se adaptou ao estilo de jogo do Santos e se integrou bem com seus novos companheiros de equipe. Sua liderança natural e sua visão de jogo impressionaram tanto os jogadores quanto a comissão técnica. Ele se tornou um dos líderes do time, ajudando a equipe a manter a coesão e a disciplina em campo. Ter Zito no elenco neste período foi de enorme importância para a equipe do Santos ter alcançado os incríveis feitos na década de 60. O jovem jogador se tornou um dos pilares da equipe, ajudando seus novos companheiros a conseguirem a confiança necessária para jogar da melhor forma possível. Um desses companheiros foi o jovem Pelé, que chegou ao Santos em 1956, com apenas 15 anos de idade. No mesmo período outros jogadores chegaram à equipe como Coutinho, Joel Camargo, Dorval Rodrigues entre outros. No final da década de 50 Zito já havia conquistado vários títulos pelo Santos, entre esses títulos estavam 3 campeonatos paulistas. Os bons resultados o levaram para a seleção brasileira, e em 1958, o jogador foi convocado pelo técnico Vicente Feola, para sua primeira Copa do Mundo, realizada na Suécia. Inicialmente, ele foi incluído como reserva do volante Dino Sani. No entanto, após a primeira partida, o jogador santista foi promovido a titular, devido ao seu desempenho impressionante, e à necessidade de uma maior estabilidade defensiva no meio-campo.
Ele ajudou a equipe a manter a disciplina tática e a garantir que a defesa fosse sólida, permitindo que os atacantes, como Pelé e Vavá, desempenhassem suas funções de maneira eficaz. A vitória do Brasil na final, com um placar de 5-2, marcou o início de uma era de domínio do futebol brasileiro no cenário mundial. Com a conquista da Copa, o jogador retorna para o Santos, com ainda mais prestígio, e a equipe consegue resultados mais impressionantes que os obtidos antes da Copa. Entre os 4 anos de uma Copa para outra, o jogador conquistou mais de 7 títulos. O bom desempenho fez ele ser novamente convocado para uma Copa do Mundo em 1962. Desta vez o torneio aconteceria no Chile, e o jogador já era muito mais experiente, e foi convocado para ser o titular absoluto. Zito atuou em todas as 6 partidas da Copa do Mundo de 1962. Uma das atuações mais memoráveis de Zito foi na final contra a Tchecoslováquia. O Brasil estava perdendo o jogo por 1-0 quando Zito marcou o gol de empate com uma cabeçada, após um rápido contra-ataque. Esse gol foi crucial para reverter o jogo e garantir a vitória do Brasil por 3-1, conquistando assim o título mundial. O desempenho de Zito na Copa do Mundo de 1962 foi reconhecido internacionalmente, e ele foi incluído na seleção do torneio, conhecida como Time dos Sonhos. Zito permaneceu jogando pelo Santos em todos os campeonatos da Era de Ouro da equipe. Seus títulos mais importantes pela equipe incluem 2 Libertadores da América e 2 Mundiais, 9 Campeonatos Paulistas, 6 Taças Brasil e 4 Torneio Rio-São Paulo. Um ano antes de se aposentar, Zito ainda seria convocado para sua última Copa do Mundo em 1966, porém, não chegou a atuar em nenhuma partida. Ele se aposentou em 1967, após uma carreira brilhante que incluiu 733 partidas e 58 gols pelo Santos. Após se aposentar como jogador, Zito permaneceu fortemente ligado ao Santos Futebol Clube. Ele assumiu um papel crucial nas categorias de base do clube, onde trabalhou como coordenador e diretor das equipes de base. Sua experiência e conhecimento foram fundamentais para o desenvolvimento de jovens talentos que mais tarde se tornariam jogadores de destaque. Zito foi responsável por descobrir e nutrir diversos jogadores, que se destacaram não apenas no Santos, mas também em clubes e seleções internacionais. Entre os jogadores revelados por ele estão nomes como Robinho, Diego e Neymar. Sua capacidade de identificar talentos e proporcionar um ambiente de crescimento foi essencial para o sucesso desses jovens atletas. Nos últimos anos de sua vida, Zito viveu uma vida tranquila e dedicada à família. O ex-jogador era casado com Dona Cecília e tinha 2 filhos. Ele valorizava muito o tempo que passava com sua família, e seus filhos frequentemente o acompanhavam em eventos e atividades relacionadas ao futebol. Apesar de sua fama e sucesso, Zito sempre manteve um estilo de vida simples e humilde. Ele era conhecido por sua acessibilidade e gentileza com os torcedores e moradores de Santos. A vida de Zito estava indo relativamente bem, embora sofresse de problemas relacionados à idade como o início de um Alzheimer. Em 2014, as coisas começaram a piorar de forma rápida, após ele sofrer um acidente vascular cerebral, e precisou ficar 34 dias hospitalizado, grande parte em tratamento na unidade intensiva. O ex-jogador conseguiu sair vivo, mas com muitas sequelas, que tornaram sua vida muito sofrida. Ele passou a viver praticamente trancado em casa, precisando ficar aos cuidados de enfermeiros o tempo todo. Ele permaneceu se recuperando por volta de 1 ano, até que seu corpo, já muito debilitado pela idade e pelas sequelas, acabou não resistindo. Zito morreu no dia 14 de junho de 2015, de insuficiência respiratória. Ele estava com 82 anos. O velório de Zito ocorreu no Memorial Necrópole Ecumênico no bairro Marapé, em Santos. A presença de figuras importantes do futebol, além de milhares de torcedores, fez do evento uma verdadeira celebração da vida e carreira de Zito. Após o velório, o corpo de Zito foi levado para a cidade de Roseira, no interior de São Paulo, onde ele nasceu. A cerimônia de sepultamento contou com a presença de mais pessoas que queriam prestar suas últimas homenagens ao ex-jogador. O legado de Zito continua vivo no Santos Futebol Clube e no coração dos torcedores. Ele será sempre lembrado como um dos jogadores mais importantes tanto dentro de campo como fora de campo. E foi assim que Zito morreu.
Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.